Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo nessa ajuda que a gente está dando para o pessoal que vai fazer o ERJ no domingo, hein, pessoal? Vamos lá, vamos acabar com essa ansiedade, vamos pegar mais uma dica, vamos garantir nosso ar. O tema desse vídeo aqui, a gente vai estar trabalhando a crise do segundo reinado no Brasil, tá, pessoal? Então, é um tema importante, a UERJ gosta, aborda bastante, então vamos dar uma olhadinha aqui em uma questão para a gente poder começar a pensar esse nosso tema. A questão que a gente tem aqui, a gente tem uma charge que foi produzida pelo Angelo Agostini em 5 de fevereiro de 1887. É correto interpretar a charge que representa D. Pedro II e foi publicada em 1887 como uma, letra A, demonstração da exaustão provocada pela diversidade de atividades exercidas pelo imperador, letra B, valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado em relação ao que acontecia no país. Letra C, critica a passividade e a inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades no país. Letra D, denúncia de baixa qualidade da imprensa monárquica e de suas insistentes críticas ao imperador. Bom, se você vai responder, eu vou esperar. Pausa aí. Voltando. Se você marcou a letra C de casa, você estava correto, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: tá vendo questão com charge, pessoal? Vê qual é a referência. Então, no caso, a nossa referência aí, Angelo Agostini, 5 de fevereiro de 1887, tá? Então, pela cronologia, a gente já está analisando o período imperial em crise. Então, quando a gente analisa a crise do segundo reinado, caso 1870 até 1889, quando houve a proclamação da República, certo, pessoal? Viu que é o Angelo Agostini que produziu a charge. Ele produz charges e publica na Revista Ilustrada. Normalmente são críticas ao governo. Normalmente são críticas ao governo. Então, você já fica com o pé atrás. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa crise do segundo reinado para você entender por que a resposta é a C de casa. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada, vamos falar um pouquinho, melhor dizendo, sobre essa questão da crise do segundo reinado. A partir de 1870, acabava a Guerra do Paraguai, o Brasil vai ter uma grave crise no segundo reinado. Crise econômica, crise política e crise social. É uma grave crise mesmo, tá? Quando a gente fala da crise econômica que marca o segundo reinado, a gente pode relacioná-la com o gasto excessivo que foi realizado durante a Guerra do Paraguai. O Brasil pegou 2 vultuosos empréstimos com banqueiros ingleses, valor equivalente a 11 anos do orçamento nacional. Isso vai gerar um grande desequilíbrio nas contas brasileiras, gerando, após a Guerra do Paraguai, uma desestabilização da economia, marcada por inflação e desvalorização da moeda. Então, esse problema de ordem econômico vai ser muito sério, pois mesmo o Brasil tendo um produto de exportação tão interessante como era o café, ainda assim o governo brasileiro vai ter dificuldade para fechar as contas devido a esses grandes empréstimos assumidos junto a banqueiros ingleses durante a Guerra do Paraguai. Além do problema de ordem econômica, o governo brasileiro ele vai ter um problema sério com a perda de apoio político. As 3 principais bases de apoio do governo brasileiro eram a Igreja, o Exército e os senhores de escravos. E essas bases de apoio elas foram se perdendo pouco a pouco, a começar pela Igreja. Quando a gente fala de questão e história, a gente está falando de problema. E o problema com a Igreja ficou historicamente conhecido como a questão religiosa. Bom, o que aconteceu? Foi emitida pela Igreja Católica uma bula chamada Syllabus. E essa bula Syllabus pedia, ou melhor, ordenava que os membros da Igreja Católica não mantivessem relações com membros da maçonaria,
não participasse de eventos que tivessem vinculados à maçonaria e proibia que os maçons entrassem na Igreja Católica. A grande questão é, boa parte dos políticos brasileiros eram da maçonaria. E a relação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica era muito estreita, devido à Constituição de 1824. Quem financiava a Igreja Católica no Brasil era o Estado brasileiro. Entretanto, o Estado brasileiro tinha poder de intervenção nas decisões religiosas, nas decisões da Igreja. Então, uma bula papal só tinha validade no Brasil caso o imperador concordasse. E o Pedro II, ligado a esses grandes políticos que estavam ligados à maçonaria, o Pedro II, ele vai ordenar que essa ordem da Bula Syllabus não fosse cumprida no Brasil. E quem tentasse cumprir essa determinação da Bula Syllabus de proibir os maçons de entrarem na igreja, essas pessoas elas seriam punidas com prisão. O que acontece é que os bispos de Olinda e Pará desrespeitaram as ordens do imperador, e por isso o imperador ordenou a prisão dos bispos, gerando com isso o rompimento das relações entre o Estado brasileiro e a Igreja. Você acha que acabou por aí o problema? Não acabou. A gente, além do problema da perda de apoio da Igreja, o Império Brasileiro também vai perder o apoio do Exército. Esse problema com o Exército ficou conhecido como questão militar. Uma série de desentendimentos entre o governo brasileiro e membros do Exército entre os anos de 1883 e 1887 levaram ao rompimento de relações entre o Império Brasileiro e o Exército Brasileiro. Cássio, mas por que houve esses desentendimentos? Bom, ao término da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro voltava da guerra e se via como um verdadeiro herói nacional. E acreditavam que, por isso, os membros do Exército teriam o melhor tratamento por parte do governo. Teriam melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores armamentos. As viúvas dos soldados mortos em combate receberiam pensão do governo. Até acreditavam que os militares que voltassem vivos receberiam terras do governo. Entretanto, isso não ocorreu. Então, o que a gente observa é que houve um descontentamento dos membros do Exército com o Império Brasileiro. É tipo aquele meme, né, de expectativa e realidade. Né? Eles esperavam muito e, na realidade, não receberam nada. O que fez com que membros do Exército começassem a criticar o imperador brasileiro em jornais. E com isso, a gente vai ter, por conta, o imperador punindo esses membros do Exército. Essa sequência de punições, essa sequência de desentendimentos acabou gerando uma ruptura na relação entre o Exército e o Império Brasileiro, fazendo com que setores do Exército passassem a apoiar o movimento republicano. Um outro fator importante que a gente pode mencionar em relação ao Exército é que dentro do Exército você começa a ter a circulação de ideias abolicionistas também, visto que, devido à necessidade de homens para a Guerra do Paraguai, muitos negros foram libertados da escravidão para fazer parte das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. E quando esses negros voltaram juntamente com o Exército após a guerra, eles vão se recusar a seguir as ordens do Estado, quando as ordens determinavam a perseguição de escravos fugidos ou ainda a destruição de quilombos. Ou seja, a relação entre o Exército e o Império decisivamente rompeu-se de vez. A última base de apoio que sobrava ao imperador eram os senhores de escravos. Mas essa base também veio a ruir quando a gente teve, no caso, a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888. Conforme falamos no outro vídeo, o grande problema é que a lei não previa a indenização dos donos de escravos e, por isso, eles deixaram de apoiar o Império e passaram a apoiar a República. Então, o que a gente observa dentro desse cenário é que a gente tem, ao longo de todas essas questões, o crescimento do ideário republicano.
Em 1870, foi lançado o Manifesto Republicano, que defendia a ideia da república ser um sinal de progresso, enquanto a monarquia era um sinal de atraso. Em 1871, foi criado o primeiro Partido Republicano do Brasil, o PRP, Partido Republicano Paulista. Até que em 1889, os militares, apoiados por bastante pessoas da sociedade civil, deram um golpe militar, derrubando o Império, instaurando a República no Brasil. Então, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República através de um golpe militar, sem participação popular, com apoio de alguns membros da sociedade civil, sendo, na sua maioria, pessoas ligadas à produção cafeicultora da região do Oeste Paulista ou ainda profissionais liberais urbanos, como advogados, jornalistas, médicos e professores. Bom, pessoal, a gente fecha o nosso vídeo por aqui. Fiquem atentos, ao longo da semana a gente vai estar publicando outros vídeos com outras dicas. Não perca, uma dica dessa pode valer o seu A na UERJ. Beleza, pessoal? Vou me despedindo de vocês por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.